Bora, mulherada! Sejam bem-vindas! Você também que é homem, né, gente? Que tem muito homem que gosta de conteúdo assim, pra gente ouvir mulheres, escutar um pouquinho, aprender um pouquinho, se inspirar na história de cada uma que a gente traz aqui no Pão de Mulher. Sejam muito bem-vindos, começando mais um episódio por aqui, aqui no canal do YouTube, dentro do Juliana Rangel News. Você confere todos os episódios aí do Pão de Mulher. Já se inscreveu aqui no canal? Ativou o sininho, ó? Crescimento orgânico do canal, dia a dia, a gente está muito feliz com esse alcance aí. Já passamos de 250 mil visualizações aí, hein, do canal no YouTube. Vamos embora. E aí, plataforma de áudio aí também, né, gente? Que você tá aí no Spotify, escuta a gente no carro, onde quer que você esteja, tá? Agradecendo aqui Conectaus RP, nossa parceira, né, gente? Corrigindo aí desde o comecinho aqui do projeto do podcast, com as suas canecas, suas frases, né, feita aí com muito carinho, e que a gente tem aqui como oficial do nosso podcast, e também é um presente aí para os nossos convidados, no caso do Pão de Mulher, as nossas convidadas. E já vou apresentar a minha aqui. Gente, eu falo assim, a gente admira muito as histórias, a gente gosta muito de trazer pessoas para contar histórias, né? Histórias inspiradoras. Então você imagina uma menina de 19 anos, de repente, lá de Natal, Rio Grande do Norte, fala assim: eu vou embora com o circo. 19 anos, um sonho. Olha, eu confesso que eu já tive um sonho de ir embora com o circo. Mas ela não só sonhou, como ela foi. Trabalhou por 15 anos, rodando o Brasil, né? E assim, paralisou estudos e tudo mais. E hoje é uma empresária de responsa. Tira o chapéu para toda a história que ela construiu e morando em Ribeirão Preto. Tô falando aqui da Carmen Robatini. Carmen, seja bem-vinda ao Pão de Mulher. Obrigada, é um prazer estar aqui, receber esse convite para mim é uma honra. E assim, Deus sabe de todas as coisas, e se hoje eu estou aqui é porque foi permissão dele. Carmen, você tem 37 anos. Sim, A gente tá falando de uma menininha lá do Rio Grande do Norte, sonhadora, né? E que não teve uma vida tão fácil, né? sim. Foi bem difícil, né? Porque quando eu cheguei no circo, eu pensava que seria tudo sonho, né? Que parece Tipo, tudo lindo, né? A gente é, imagina que é só aquilo da apresentação, né? é. Viver tudo E aquilo. eu não imaginava a dificuldade que tem por trás de tudo aquilo, né? O circo é mágico, mas existem muitas dificuldades, muitas barreiras que a população às vezes nem vê, né? Mas quem mora no circo sabe. Mas, ó, Rio Grande do Norte, você cresceu com seus pais? Família de quantos irmãos? Eu só tenho uma, Só você e mais uma. só uma. E pai e mãe? Pai e mãe morava perto, mas eu era criada pelos meus avós e pela minha tia. Aí minha mãe morava em São Paulo, quando meus avós veio buscar eu e minha irmã. Quando minha mãe retornou para Natal, eu não queria mais morar com ela, porque eu era muito pequenininha e eu achava que a minha tia era minha mãe e minha avó e meu avô. Tipo, me apeguei muito. Minha mãe morava ao lado e aí ficou só com a minha irmã. Mas ela que dava todo o suporte pra gente, tudo. Mas eu preferi ficar com minha avó. E aí você teve essa criação pela sua avó. Você foi mãe muito nova também, né? Muito nova, Quantos anos? com 16 anos. 16 anos teve seu primeiro filho. Meu primeiro Que hoje filho. tá com quanto? 21. 21 anos. Ou seja, era uma adolescente, uma menina, ainda sem saber muito o dia a dia, a vida, as dificuldades, né? É. E nessa época, 16 anos, você estudava ou você trabalhava? Nessa época, quando eu tive o meu filho, eu já trabalhava. Antes dele até, eu já Você já tinha trabalhava. parado os estudos? Você Já fez até tinha. que série? Eu fiz até o primeiro. Porque assim, depois que eu tive meu filho, eu retornei. Inclusive, eu cheguei para a escola, levava meu filho com as mamadeiras. Mas aí não dava certo, porque às vezes eu ia, às vezes eu chegava muito cansada, porque eu trabalhava e tinha que ir para a escola à noite. E aí eu preferi parar os estudos e começar a trabalhar só. E como é que o circo entrou na sua vida? Então eu havia separado, né? Isso já perto dos 19 anos. Isso. Eu fiquei um ano separada e aí eu conheci o circo. Mas eu antes, assim, de eu casar, eu já tinha um sonho desde criança. Eu passava o circo na minha cidade, eu falava, ai, um dia eu vou embora.
Então, na minha família, todo mundo sabia que isso ia acontecer. Não tinha, assim, a certeza que eu ia ter essa coragem, mas eu tive. E eu falo, eu amava o circo e eu pensava que nunca ia sair de lá. Eu sempre falei, a minha irmã sempre falava assim pra mim, e você não pensa em parar, você já tá ficando velha, você tem que ficar na cidade. E eu falava, não, vou morrer no circo. E como é que era esse circo? Por exemplo, era um circo grande, um circo menor? Como Não. chamava? Quando eu fui embora no circo, foi do meu sogro, era Robatini. Meu sogro, ele já teve um circo muito grande, né? Ele tinha animais, ele tinha elefante, chimpanzé, babuíno. Você tá falando do teu sogro agora, mas quando você foi pro circo, você ainda não conhecia o seu atual marido. Você foi conhecer ele no circo, não é? Não, meu marido, eu conheci ele na minha cidade e depois de logo fui embora no circo, Então, mas você conheceu ele por meio do circo, não foi? do circo. Então, ou seja, você tá falando, o circo do meu sogro, mas quando você conheceu o circo, ele ainda não era o teu sogro. Não era, Então. não era. Então você foi por despertar mesmo pelo seu interesse, de você querer viver isso, o teu sonho, né? De Não, ir pro na circo. realidade eu comecei a namorar com o Augusto e aí, tipo assim, eu trabalhava no salão e final de semana eu ia pro circo. Aí eu comecei a ficar um dia, aí o circo foi indo mais longe, eu ficava 2 dias, aí depois foi afastando mais, aí até que eu já estava até grávida do meu filho, depois de 7 meses, que aí eu disse, não, agora eu vou ter que ir embora de vez. E aí o circo, ele era um circo de tamanho assim, um porte médio, grande? Eles tiveram já um circo grande, mas perderam tudo. Na época que eu fui morar com ele, o circo já era pequeno, né? Não era mais grande, mas ainda tinha alguns animais. Ainda tinha tigre, ainda tinha chimpanzé, babuíno. Só que a gente entrou no estado do Pernambuco e lá era proibido. E aí meu sogro perdeu tudo. Porque A questão era tinha proibido lei. animais, né? Animais, porque tinha... Eu lembro que teve uma época dessa lei, inclusive, e aqui também acabou sendo Agora é em proibido. Agora é tudo, tudo. né? Foi meio que começou num canto, aí foi se espalhando a lei, depois pegou o Brasil inteiro e foi uma grande dificuldade, na verdade, para todos os circos, né, na época, se adaptarem, porque os grandes shows envolviam muitos animais, né, Sim. também. Inclusive, os animais, eles eram criados desde pequenos. Então, assim, além de desfalcar, né, o espetáculo, eles também tinham sentimento por eles, né? Convivência, né? Então, foi muito difícil pro meu sogro perder todos os animais dele. E aí você, 19 anos, a gente tá falando que ano, mais ou menos? Eu estou péssima em conta. Você tá com 37? 1900 e... 97, isso? mais ou menos? Mais ou menos isso. Que é quando aí você tava grávida e aí você já tinha esse sonho do circo. Você falou, eu vou embora com o circo. Eu vou embora. Que era o teu namorado na época, depois, né, marido. E seu filho? Então, aí meu filho, eu cheguei e falei pra minha avó, né, que eu ia embora e eu ia levar meu filho. Aí minha avó chegou e falou, ó, se eu fosse você, eu não levaria, porque você não sabe como que vai ser. E minha avó sempre soube, né, que eu era muito assim, avoada. Então, meu vô mesmo nunca postou que eu ia ficar tantos anos no circo. Eles pensaram que eu ia ir, ficar uma semana, um mês no máximo e voltar pra casa. Acharam que você não ia aguentar essa vida, tipo, aventureira de não ter morada fixa, cada período numa cidade. E o circo, ele rodava só essa região ou ele rodava o Brasil inteiro? Não, o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Era quanto tempo em cada cidade? Depende da cidade. Mas assim, não passava de 2 meses. Não passava, porque ia cansando o espetáculo, então o público ia diminuindo. E aí E já era aí de a gente mudar. tinha que mudar. E como é que você se adaptou? Por exemplo, você foi. Primeiro que você estava grávida, então eu acredito que quando você foi no primeiro momento, você não tinha muito o que contribuir no sentido como artista, né? Do circo. Hoje você teve um processo aí de uma pausa, de esperar, né, o seu momento da maternidade, para depois entrar profissionalmente pro que você acabou fazendo ali por muitos anos, né? Que era a questão do tecido, né? Que era o mais forte que você fazia, mas também tinha os arcos, né? E O bambolê. o bambolê.
Assim, quando eu entrei como partner, né? Meu marido jogava malabares, eu era partner dele. Então, eu grávida trabalhava O que como que é o partner. partner? É o É a que... bailarina que fica do Ah, que lado, fica e vai alcançando. auxiliando Isso. e tal. Então, na gravidez, você já ajudava e participava do espetáculo assim. Sim, mas era o meu sonho subir no tecido. Você sempre teve a Sempre, vontade de fazer a parte do tecido. sempre, sempre. Aí o meu sogro tinha uma menina lá que ela fazia o tecido à noite e eu, tipo assim, eu tinha recém ganhado meu filho. Mas eu queria tanto, acho que com 2 meses que ele tinha nascido, eu já tava treinando. Eu falava, não quero ficar gorda, então eu tenho que ensaiar. E como é que você treinava? Tinha alguém que te ensinava? Como Tinha que funcionava assim? a moça, ela trabalhava à noite e de dia ela me ensinava. Só que Aqui já fazia a apresentação dos tecidos. Isso. Só que ela não ficou muito tempo, ela só ficou acho que um mês. E em um mês a gente não pegava, porque eu não tinha nada de experiência e nem resistência. Então, tipo, quando ela foi embora, eu ainda estava muito vaga, Crua, assim. né? Não Aham. sabia muita coisa. Não dava pra sustentar uma apresentação ali profissional, né? Não. Mas aí eu ia pro YouTube. Aí eu ia pro YouTube, assistia os vídeos das pessoas que me inspiravam, corria pra dentro do circo e ensaiava. Sozinha. 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 Inclusive, a lira eu aprendi sozinha, o bambolê foi sozinha, só olhando no YouTube. E esse processo de aprendizado, você levou quanto tempo pra se sentir segura pra fazer a sua primeira grande apresentação, assim? Depois de um mês que ela foi embora, eu fiquei ensaiando Em um sozinha, mês você conseguiu se consegui. superar ali, treinar e se sentir preparada para uma apresentação. Sim. Passei um perrengue, né? Porque na metade do número eu já estava muito cansada, porque no ensaio é uma coisa, na hora da apresentação, o corpo trêmulo, a gente nervosa. Tensão, É. né? Chegou uma hora que eu disse, eu não vou conseguir. Mas consegui. Terminei o número e aí pronto. E era tipo com rede embaixo ou não, para Não, proteção? Era era só o tecido ali, ou seja, era o tinham-se palco. os riscos, né? Tinha. Qualquer deslize ali era cara no E já na chão. sua primeira apresentação. Sim. E o que que você sentiu no momento que você pisou no palco do circo? Ai, me tremeu tudo, né? Fiquei muito nervosa, mas era aquilo que eu queria. Era um sonho sendo realizado. Eu tinha certeza que era isso mesmo que eu queria. E aí, depois dessa primeira apresentação, foram 15 anos. 15 anos. Carmen, nessa parte de apresentação, que você foi se aperfeiçoando e seguindo, rodando aí o Brasil com o circo. É. Aí eu fiquei 10 anos no circo do meu sogro, né? Foi com, tipo, muitos altos e baixos. A gente tava no Mato Grosso, eu até mandei umas imagens, que foi quando o circo caiu. Teve um temporal, o circo caiu e a dificuldade aumentou. Aí foi quando eu resolvi sair de lá e vim para São Paulo. Vamos pôr algumas imagens aí pra gente acompanhar um pouquinho e comentar aí um pouco desse momento da sua história. E teu filho, por exemplo, quando ele nasceu, onde vocês estavam com o circo? Nasceu um no Ceará e o outro no Pernambuco. Primeiro, vocês estavam no No Ceará. Ceará, E o segundo, ele veio quanto tempo depois? depois de 2 anos. Olha, Carmen, que linda! E essa parte do bambolê era só você manuseá-los, né? Que é bem difícil, né, Carmen? É muita coordenação motora, Muito, né? né? É bem mais difícil. Eu Você achei chegava a mais fazer aquele que junta, tipo, os uns 30, sim. 30 e Dividia os fica 4 no rodando? corpo. Eu chegava com um, né? Então, tipo, na mão, passava pro pescoço pra cintura, da cintura subia. Ele subia e descia, entendeu? A gente ia brincando com ele. Esse daí já são os 30. Olha, Essa foto aí foi lá em Piracicaba, no Festival de Circo. que legal. Aí na apresentação também. Esse daí é o meu filho mais novo. Ele jogava malabares com o pai. E ele entrou também para todas as coisas do circo. Por exemplo, ele cresceu, Sim. porque você teve ele bem logo quando você já foi pro circo, ou seja,
ele viveu com você aí os 15 anos, praticamente, né? Sim. Dentro do circo, né? Até os 15 anos de idade dele. Não, esse é o mais novo. O outro, o Ítalo, Ah, que esse é o nasceu... mais novo. O mais novo nasceu quando? Depois Depois de do... 2 anos do outro, né? Então ele ficou O mais ou menos Ítalo uns tem 12 16. anos aí com Isso. você em circo e o mais velho perto de uns 15 anos. É. Aí a gente tava em Minas. Foi também numa apresentação. Lá no alto, meu Deus. Que Esse medo é a de lira que eu altura. falei, ó. Que é tipo uma argola e que você faz os malabarismos, tudo dentro, Isso, posicionado nessa argola e no alto. é isso. Entendi. Aí esse daí é a parte do balhado. Esse circo aí já é o da minha comadre, né? Que eu fui... Trabalhei nele durante 5 anos. Então, quando eu parei de circo, eu tava nele. Que eu resolvi parar. O circo do seu sogro Robatini, ele não existe mais. Não, ele... E você ficou com ele até o fim, é isso? Não, eu fiquei 10 anos com ele. Depois eu fui pro Circo Miller. Fiquei 5 anos lá. O Miller era o quê? Da sua... Ela é minha comadre. Ah, tá. Era Mas tipo na uma- época ela não era nada. Ela é minha amiga. Ela é argentina. E ela tinha esse circo. Isso. E você mudou por quê? Devido à dificuldade que estava passando, né? O circo estava indo muito mal do meu sogro. Olha, esses robôs, o meu marido que constrói ele. Ele faz eles tudo com EVA e é para festa de aniversário, sabe? Aham. Ele aluga aqui. Hoje ele se especializou nisso. Uma profissão que é fora do circo, né? Começou no circo, mas que ele levou para quando vocês saíram. Ô, Carmen, e quando você começou no circo, era um momento de ainda muito movimento, espectadores, ou já vinha tendo uma mudança no mercado, um declínio? Eu falo porque quando, na minha infância, a gente esperava o circo na cidade, né? Era aquela coisa de ser o momento que a cidade toda ia pro circo para assistir, porque era o grande espetáculo, a atração. Ou seja, isso foi mudando, né? Sim, Então, por foi exemplo, quando mudando. você foi pro circo, já tinha essa mudança, essa diminuição de procura, as dificuldades já estavam começando a aparecer? Já. Quando eu cheguei no circo, havia um movimento muito bom, porque ainda tinha os animais e não tinha muito essa coisa de internet, né? Mas, com o tempo, a gente perdeu os animais e veio o negócio de internet. Então, todo mundo queria estar na Lan House. E aí foi diminuindo, sim. Inclusive, eu fiquei aqui em Ribeirão trabalhando durante muito tempo. E eu nunca imaginei que eu ia vir morar aqui em Ribeirão. Em Ribeirão, antes de você decidir morar em Ribeirão, você já tinha passado aqui com Com circo. circo. A gente trabalhava nos bairros. E, tipo assim, foi bem difícil aqui pra gente. Qual que, assim, por exemplo, você vivendo 15 anos, né, em vida, assim, de circo, estrada, qual que era a maior dificuldade, assim? Era quando chegava no terreno. Porque às vezes a gente chegava no terreno, aí não tinha água, não tinha luz, porque tinha que fazer pedido ainda, às vezes a companhia de luz demorava para vir ligar a luz. Então a gente chegou à cidade que a gente ficou uma semana sem luz e eles não vinham ligar a nossa luz. Então, tipo, à noite era horrível. Quando tinha gerador, sim, ligava o gerador, mas assim, dava certa hora que apagava, né? Então a gente ficava no escuro. E em termos de estrutura, vocês tinham tipo trailer, Sim, que cada um a sua casa ali, adaptado, né, como trailer para ter o conforto, né, a privacidade ali, o momento de vocês. sim, mas eu também já passei na época, eu já tive o meu ônibus, que não tinha nada, que era só um ônibus sem nada. A gente tirou os bancos para nós fazer a nossa moradia e lá não tinha nada, era, sabe, a gente improvisava tudo. Mas isso foi logo quando você começou ou depois? Depois, Quando começou a entrar a dificuldade, por É. exemplo. Vocês tiveram que reduzir custos, se adaptarem, vocês foram para um ônibus que não tinha nenhuma estrutura de uma casa, vamos dizer, não móvel, tinha. né? É, Esse é o quê? Esse é o trailer. é um ônibus, né? É o ônibus que você tá me falando, não? Esse ônibus, quando chegou pra mim, ele não tinha nada. Ele era aqueles ônibus rural. Então, ele tinha os bancos e só. E aí o que vocês conseguiram fazer no momento foi tirar alguns bancos para ter um espaço maior, assim. Aí a gente tirou e aí a gente construiu depois dentro dele. Mas como vocês faziam, por exemplo, para a questão? Porque você já tinha seus 2 filhos aí. Sim,
Questão, vamos falar aí de banho, higiene. A primeira coisa que meu sogro fez foi construir o banheiro. Então, banheiro tinha. Tinha que era pro circo todo. Não, cada um tinha o seu. Cada um tem o seu. No seu trailer, no seu ônibus. Mas assim, eu falo porque assim, a gente passou por essa dificuldade. Mas hoje em dia tem pessoas no circo que não passa por isso. Que tem uma estrutura muito boa, né? Mas eu passei sim por isso. E aí a sua maior dificuldade, então, era quando chegava na cidade e às vezes tinha que aguardar por uma instalação de energia, água encanada. É. Às vezes também aqueles terrenos que não tinha estrutura nenhuma. Pra montagem. A prefeitura apenas jogava a gente lá e falava, é aqui. E às vezes era um breu ali, tipo, era aqueles terrenos que não tinha condição. Então chovia, ficava aquele barro, aquela lama, que a gente ficava andando o tempo todo de bota de borracha, sabe? Para poder. Onde ia o público, não. Era tudo arrumadinho. Mas onde a gente morava, era só por Deus. Tinha que se adaptar, né? O que Tinha que vocês se tinham adaptar. ali de condições do local que vocês chegavam. É. E assim, em 15 anos que você ficou em circo, você chegou a ter algum acidente um dia nas suas apresentações? No começo, como eu era muito assim, fuçada, eu queria sempre mais. Então eu ia pro YouTube aprender os truques e eu ia para dentro do circo para praticar. E em uma dessas eu inventei de fazer um truque novo e aí eu puxei muito tecido e me joguei. Quando eu me joguei já estava no chão. E aí eu bati a cara assim no palco, que na hora, se fosse hoje, ia ser até bonito, né? Que a boca ficou grandona. Fiquei com um bocão, porque inchou na hora a minha boca. Isso foi numa apresentação. No ensaio? Ah, ensaio, não foi Ensaio. pro público. Não. Foi no ensaio. E aí você se machucou mais o rosto pela batida. Machuquei, mas graças a Deus não quebrei os dentes, porque senão ia ser pior, né? E daquele que a gente viu do arco ali, eu acho que aquele ali é um dos mais desafiadores, não é? Ou ainda é o Não, tecido? ele é mais tranquilo, porque quando cansa a gente tem o apoio, Mas pode e a sentar. altura? Mas não. Um vacilo ali. Não, mas ele é tranquilo. O mais difícil, assim mesmo, eu acredito que, pra mim, no caso, era o tecido, né? Porque é pura resistência. Você tem que ter força mesmo no braço, porque se você soltar, você cai. E muito bem alinhado, né? Porque você vai, na sua coordenação do corpo, se enrolando para ter o tecido para ir sustentando você subir, você descer corretamente. E um passo errado ali, por exemplo, É, um tecido que talvez você não enrolou tanto, ou mais ou menos é o que você falou, né? Igual você comentou que você foi pro chão, quer dizer, você jogou tanto tecido que você talvez não mediu tanto em é, termos da altura, e quando você despencou, você já estava no chão, né? é. Mas aconteceu também, uma vez, na hora do espetáculo, de vez de eu soltar o tecido para um lado, eu soltei para o outro. Então, de vez dele desenrolar, ele deu nó. E aí eu fiquei desesperada, porque como que eu ia sair de lá de cima? E na hora, e o povo, né, tipo, esperando, e não tinha como ninguém me ajudar, porque se alguém puxasse o tecido, o nó amarrava mais ainda, né? Apertava e me machucava. Então eu tive que desatar sozinha. E aí o calor começou, né, aquele suor, porque a lona é muito quente. Mas antes está enroscado do que Do que soltar e cair, né? É. Ô, Carmen, como é que é ter uma família no circo? Então, você, teu marido e 2 filhos. Como é que é viver no circo? É bom. Era muito assim. Eu amava, né, o circo. Eu amo o circo. Mas assim, eu falo, mas aquela fase de morar no circo pra mim já passou. Mas na época que eu tava lá, eu não queria nunca sair de lá. Você não pensava em Não, deixar o circo. não. E como é que ficava com relação aos seus filhos? Estudos? Era toda cidade que a gente chegava, a gente tem uma lei que ampara as crianças do circo. Então, independente se a escola tem vaga ou não, é obrigado a pegar aquela criança. Então, a gente matriculava. Quando a gente ia embora, a gente pegava a transferência, o histórico e matriculava na próxima. E assim Então, ia. eles iam migrando de escola para escola, dependendo da cidade. Sim, E deu certo na deu educação certo. deles, aprendizado, nunca tiveram dificuldade.
A dificuldade que tinha era porque, às vezes, tinha uma escola lá na frente que estava mais atrasada, uma já estava mais adiantada, então eles ficavam meio perdidos um E eles tinham um pouco. processo de adaptação, né? É. Aí eles sentiam, sim, algumas dificuldades sobre isso. E quando você não estava no picadeiro ou ensaiando, o que que a Carmen fazia no circo? Ai, de tudo. Já fiz propaganda, divulgação na rua com panfleto. é, Já fiz pro meu sogro, eu fazia promoção, né? Que eu ia lá pegar a divulgação para poder a gente ter divulgação para estar anunciando no circo. E fora isso, era dona de casa, né? Tinha que lavar, passar, cozinhar, fazer tudo. E como é que era o financeiro, por exemplo, do circo? Olha isso, eu sempre tive curiosidade, gente, de perguntar tudo isso que eu tô perguntando pra cá. Então, Como é que vocês distribuíam, por exemplo, questão de lucros? Tinha salário? Como que funciona, assim, funcionava com vocês? tinha salário. Cada artista ganha pelo que faz. Então, se eu tinha 2 números, o dono do circo ia ver qual que era o valor que ele poderia pagar, né? Então, não importa, independente do circo ser do seu sogro, você tinha o teu salário. Na Ou realidade era do meu tudo meio sogro... junto e misturado ali? Não, o negócio melhorou quando eu saí de lá. Que eu fui ver o dinheiro, né? No do meu sogro não era muito assim, não. Porque como era tudo família, então, tipo assim, se não fazia, ninguém tinha, né? Então, a gente sobrevivia mais assim com as nossas Só vendas. pagava quem era mesmo funcionário, vamos dizer, né? É, Contratado. Ou seja, sobrava para a família. Se tinha, dividia, se não tinha. ninguém tinha. E dava para ganhar um dinheiro legal ou não? Você já pegou a fase mais difícil do circo, né? Na minha fase boa, dava sim. Dava, eu vivia muito bem no circo da minha comadre. Que foi depois quando você saiu do circo do seu sogro. E você Isso. decidiu sair por quê? Por conta das dificuldades, você comentou que já não estava tão fácil. Não, nessa época eu não passava mais dificuldades. Nessa época eu tava, como se fala, no céu, né? Porque eu tava Quando você foi pro da sua comadre, da sua amiga. Mas seu marido foi junto com você? Sim, foi. E meu sogro, nessa época, ele já não tava, ele tava com o circo dele em outro lugar e depois ele já tinha parado. Aí eu acho que ele já tava aqui em Ribeirão. Enquanto você vai me contando, eu vou pedir um café. Que eu vou pedir pra eles antecipar. Que é só pedir pelo celular. Peraí, viu, gente? A gente faz assim. Estão na salinha ali do lado. Então, Aí a gente pede. então nessa época, assim, já não tinha tanta dificuldade. Tava bom, tava tranquilo, porque, ó, eu tinha minhas vendas, eu vendia foto também, né, na hora do espetáculo, então, chegava a família, eu ia lá, fazia a foto, depois eu ia com um chaveirinho para vender a foto, o espetáculo rolando e a gente lá preparando as fotos. Na verdade, vocês acabam fazendo de tudo um pouco, né, Carmen? Por exemplo, não é só você estar lá no picadeiro no momento do seu show, nos ensaios. Eu vejo porque, assim, uma coisa que eu notava muito, assim, no circo. Então, as pessoas que estavam se apresentando lá estavam com outras roupas, às vezes no intervalo, na parte da pipoca, ou igual você comentou, na parte do brinquedinho, disso, daquilo, ou então é quem geralmente está primeiro lá na bilheteria, né, recebendo todo mundo, para depois ir para trás do palco, ir na frente para poder fazer a apresentação. Vocês acabam se organizando para que todo mundo desenvolva assim várias atividades, né? E aí você foi para esse circo da sua amiga. Você ficou por 5 anos, né? Sim. E aí o que que mudou na sua vida Quando eu estava lá, quando você foi para lá? tudo. Pra mim mudou tudo, tipo assim, porque querendo ou não, a gente tinha que se virar sozinho, não tinha mais a família ali. Então a gente era artista. A gente já tava ali, tipo, numa empresa trabalhando e tinha que cumprir ordens, né? Contratados ali e tinha que seguir ordens, não era mais familiar, tinha que dar o melhor resultado e vocês recebiam por isso. Isso. Mas foi assim, foi bem gratificante, foi muito bom. Conhecemos pessoas maravilhosas, que até hoje a gente ainda tem contato, convívio com eles. De vez em quando eu pego o carro, vou embora pro circo, fico uma semana lá, depois eu volto. Ela tem o circo ainda até Tem. hoje, e roda o Brasil inteiro. Roda. E aí você vai em tempos onde ela está para poder Vou. ficar com eles. E assim, quando você veio para Ribeirão com o circo,
Você lembra quantas vezes foram e, assim, que época? Eu não lembro a época, mas eu sei. Sabe uma época que teve um frio muito grande aqui em Ribeirão? Nossa, faz tempo, hein? Faz. Frio em Nessa Ribeirão? época, foi um frio, Não, gente, eu acho tô que o mais brincando. forte que teve aqui em Ribeirão. Não sei se foi 2010, 11, Foi, tipo, a primeira vez que você veio pra cá. foi. Aí a gente ficou bastante tempo por aqui nos bairros. E era bem bairro mesmo que Só vocês bairro, instalavam. porque a gente já tava com um circo bem pequeno, né? Por exemplo, ali na Caramuru já não se instalava. Era mais para Não, bairro, mais periferia, mais simples. já era bairro porque o circo era pequeno. E então, aí, essa primeira vez que você já veio com a da sua amiga, não do seu sogro. não, do meu sogro. Ah, então você veio uma primeira vez com o sogro. E você voltou depois com o circo da sua amiga ou não? Não passou por aqui? Depois que eu fui pro circo dela, não passei mais por aqui. Só que ela tava aqui quando eu conheci ela, com o circo também. Ah, Só mas que aí você ela já já não ficava... trabalhava mais no circo. Não, eu trabalhava no circo do meu sogro e ela trabalhava no dela. E aí a gente se conheceu assim. Ela foi assistir o nosso Você conheceu espetáculo. ela em Ribeirão. É, Então, tipo, tinha os dois circos na cidade. O do Isso. seu sogro e o dela. ela foi assistir o nosso espetáculo e eu fui assistir o dela. E aí a gente criou amizade ali, Foi aí que surgiu essa amizade de vocês. É. Aqui em Ribeirão Preto. aqui em Ribeirão. E aí você ficou por 5 anos, né? Isso. E você continuou fazendo o mesmo que você fazia de atração, de apresentação, Sim. que é do circo do seu sogro. Sim. Eu comecei no circo do meu sogro só com tecido. Aí depois eu digo, ai, pra ganhar mais um pouco, vamos fazer o bambolê. Só que nunca vinha o dinheiro, né? Só vinha o trabalho. Ou seja, você passou a se apresentar mais, mas É. ganhava a mesma coisa só pelo bambolê, pelo tecido. É. Aí, até que eu disse, ai, quer saber, eu vou ensaiar bambolê. Porque se eu for para um circo me contratar, de vez de... se o circo já tiver tecido, eu vou oferecer bambolê. Se o circo já tiver bambolê, eu vou oferecer a lira. Então, eu sempre pensei assim, ter vários opção para mim poder ter um contrato, Aham. né? E aí, foi aí que eu fui. Aí, daqui de Ribeirão, a gente foi embora para o Mato Grosso. Isso quando você veio com o circo pra cá, É isso. do seu sogro ainda. Aí você voltou pra. Aqui foi um temporal que deu em Minas. A gente veio Isso para era do Ribeirão. seu sogro? Era do seu É o do meu sogro sogro. ainda. A gente veio para Ribeirão, porque o meu sogro tinha família aqui. E a gente veio visitar eles. Quando a gente voltou pro circo, o circo tava no chão. Por causa de um temporal. Isso. Destruiu tudo, lona, estrutura. Esse aí já é o circo da minha amiga, né? Esse já é o Miller. Eles estão montando. Então era assim, ó, você vê o terreno, tava cheio de barro, mas ó, eles tudo de capa de chuva e montando. E é Porque barro, hein? porque não podia parar, né? Exatamente. E o seu marido, ele fazia o quê no circo, Carmen? Ele tanto trabalhava na parte da montagem, Na época com o seu sogro. com os dois. Ele trabalhava em montagem, desmontagem, Ele não se apresentava apresentava, fazia Globo da Morte, na moto. né, Perigo, hein? malabares, já fez trapézio, fazia de Um tudo. pouco. É, E aí, quando foi pra sua amiga também. Continuou Também. seguindo a mesma coisa. também. E aí vocês ficaram 5 anos. O que que fez vocês decidirem a deixar o circo? Um belo dia eu falo que eu tive um encontro com Deus, né? Eu estava lá na cerca do circo quando eu senti uma coisa muito forte no meu coração. E era como se fosse alguém falando comigo. E eu não sabia o porquê. E aí eu só escutava uma pessoa falando, ó, larga tudo e vai embora. E eu estava bem no circo, tipo, financeiramente eu estava bem. Mas eu não queria mais estar ali. Aí eu lembro que eu falo, gente, eu dormi de um jeito e acordei de outro. As pessoas falavam que eu estava depressiva. Porque eu não queria mais saber, tipo, a minha comadre, eu não queria mais estar junto. Eu não queria mais estar, porque a gente fazia muita festa, muito churrasco. Aquilo não te pertencia mais. Não. Aí eu tive um encontro com Deus. Eu comecei a ler muito a Bíblia, escutar muita palavra. E o meu sonho era ir embora para me poder ir para a igreja. Porque a minha irmã tinha se convertido fazia pouco tempo. E com o circo,
você não frequentava as igrejas da cidade, por exemplo? De vez em quando eu ia, mas não era nada muito, assim, era de vez em quando, não era nada muito sério. E Porque aí você decidiu e você contou pro seu marido como foi? aí eu cheguei pra ele e falei, ó, nós vamos embora. Aí ele falou, você tá louca? Eu vou fazer o quê? Eu não sei o que fazer na cidade. Eu digo, tira sua carta, porque ele já dirigia caminhão, levava carreta, mas ele não tinha carta. Você tira sua carta, que eu vou arrumar um emprego e nós vamos embora. E aí, quando você decidiu, vocês estavam onde com o circo? A gente tava perto de Sorocaba. E aí foi muito rápida a decisão, por Foi exemplo, 3 meses até ele tirar a carteira e a gente falar pra a dona do circo, que é a minha amiga, que a gente ia embora, né? De começo ela não queria aceitar. Você ia falar, se ela aceitou numa boa, né? Não. Queria aumentar nosso salário, não queria deixar nós embora de jeito nenhum. Mas eu não queria mais. Eu queria ir embora. E eu achava que eu ia embora para minha cidade, ia ficar lá, ia ser tipo assim, era aquilo. Mas não foi aquilo que eu pensei. Então, mas que ano que foi que você decidiu largar o circo? 2000 e... Um pouco antes da pandemia, né? Foi Você um pouco comentou. antes da pandemia. Eu fiquei 2019, depois... 2018. 18, 19, por aí. E é só que aí quando você decidiu, vocês se organizaram e você decidiu voltar para Natal, sua Foi. terra natal. Aí voltei para Natal. Chegando lá, antes de eu ir, eu liguei para um ex-cunhado meu e pedi para ele arrumar um emprego para mim, né? Porque eu não queria chegar lá Sem dependendo nada. de ninguém. Aí ele disse, não, no dia que você chegar aqui, você tá empregada. Aí eu comecei a trabalhar no mercado dele, né? Do meu ex-sogro. Só que quando eu cheguei lá, tipo, não era nada do que eu tinha imaginado. Não no mercado, eu falo na cidade. Porque assim, o que eu ganhava na semana, no circo, eu ia ganhar na cidade num mês. Por exemplo, quanto você ganhava no circo? Quanto era o teu salário? Vocês recebiam por semana, mensal? A gente recebia por semana, mas a E- gente tinha as vendas também, né? Então, era muito bom, era melhor do As que na vendas cidade. era o quê? Eu vendia algodão, Ah, tá. E você ganhava tipo era uma comissão livre. do que você vendia. Não, o algodão Não. era livre meu. Então vocês produziam, vocês podiam produzir o que vocês pudessem vender para tirar livre. Isso. E quanto, por exemplo, um mês, na época que você tava para sair assim, você ganhava quanto? Mais de um salário. Bem mais, tipo assim, numa semana. Entendeu? Tipo, em uma semana era um salário mínimo. É, Hoje a gente tá falando aí 1.500, né, mais ou menos, na média? sim. É isso que tá o salário mínimo, né? É, Então, ou seja, vocês chegavam quase a tirar uns 5.000 por mês, por exemplo. sim. Cada um. É, porque ainda tinha a porcentagem das fotos que eu tirava, né? E tinha a porcentagem das luzinhas. Então a gente tava bem no circo. A gente foi embora do circo não foi pelo financeiro. É, porque de repente você arrumou um emprego e você passou a ganhar o que você ganhava numa semana, você passou a ganhar num mês, Num mês. trabalhando. Aí, mas assim, era isso que eu queria. Eu achava que, perto da minha família, eu ia ficar. A família do meu marido já estava aqui em Ribeirão, mas eu não queria vir para Ribeirão de jeito nenhum. Eu não queria. Eu queria ir para lá porque eu já tinha casa lá e eu achava que era Mas o meu a lugar. família dele já estava aqui por quê? Veio da época do circo ou não? Tinha alguma outra ligação já com a cidade? Não, porque assim, quando eles pararam, eles resolveram vender o circo, eles vieram para cá porque prometeram que eles iam abrir uma escola de circo, né? Uma ONG prometeu que eles iam abrir, estavam fazendo um projeto, só que quando eles chegaram aqui não foi nada do que falaram. E aí eles ficaram aqui. Já tinham vendido as coisas e não queriam mais voltar para o circo. Se viraram aqui. É. E aí você foi trabalhar em Natal, deu um tempo e você viu que não era aquilo que você queria. Eu trabalhando no mercado, uma cliente minha antiga, que me viu lá no mercado e falou, não acredito que você está aqui. E aí as clientes começaram uma a falar para outra e eu voltei a fazer a unha. Porque você desde a época da sua adolescência, mais nova, você sempre gostou dessa área da beleza, né? Sim. Que hoje é o que você virou empresária aqui Sim. em Ribeirão Preto. Então você nunca deixou de estar na área da beleza. Na época do circo eu não fazia nada da beleza, tipo assim, Era só o circo mesmo. só o circo mesmo. E eu nunca imaginei que eu ia voltar. E aí, Mas quando você voltou para Natal, paralelo ao mercado, você fazia algumas coisas nessa parte da beleza. isso.
Aí eu trabalhava no mercado e voltei a pegar minhas clientes antigas, que já trabalhavam comigo na época. Então, eu comecei a fazer a unha delas. Só que eu fiquei lá só 3 meses, lá na minha cidade. E quando que você decidiu vir para Ribeirão Preto? Na verdade, a gente não ficou... A gente ficou 3 meses lá e voltamos pro circo. Só que para Você outro chegou a circo. voltar. Sim. Aí voltamos para outro circo. Só que aí quando chegamos lá, não era aquilo. Realmente não era mais aquilo que a gente queria, sabe? Não tinha mais brilho no olho. E eu falava, não quero mais ficar aqui. E aí a gente ficou, acho que uns 3 meses, 2 meses nesse circo. E foi que resolvemos voltar para Ribeirão. Bem pouquinho. Aí a decisão de vir para Ribeirão veio depois desses meses no circo. É. Eu falo que Deus teve que me preparar primeiro, porque eu não queria vir para Ribeirão. E aí Deus me colocou lá na minha cidade, mostrou que não era o meu lugar lá. Depois eu voltei pro circo, ele me mostrou que não era mais no circo, para ele poder me colocar na terra prometida, que eu falo, né? E por que você tinha essa resistência por Ribeirão Preto, por exemplo? O que te incomodava? O que me incomodava era assim, ó. Eu falava, na minha cidade, eu ia ter minha casa, né, minha família. E se eu viesse aqui para Ribeirão, não tinha nada. Então eu ia morar no terreno, tipo no meu ônibus. E para mim era como se eu tivesse assim, eu vou morar No circo, viver numa como estrutura cigana. de circo, mas só não se apresentando, né? Isso. Tipo, não, vou viver assim, tipo no circo. O circo tá andando, a gente, né, fica viajando. Mas parada, eu não queria ficar, entendeu? Eu não queria, eu era resistente por conta disso. E aí, quando você mudou, por quê? Você voltou pro circo e aí qual que foi a decisão de falar, não, agora nós vamos para Ribeirão? Aí eu resolvi voltar, porque não era mais aquilo que eu queria, eu digo, não, vamos embora para Ribeirão. Aí eu mesmo pedi para vir. Aí quando a gente chegou aqui em Ribeirão, eu comecei a procurar emprego, né? Eu disse, não sabia nem por onde começar, porque eu não conhecia ninguém. Eu digo, mas eu sabia da minha profissão. Eu disse, não, eu sou boa no que eu faço, então eu vou procurar na área da beleza. Que na época era manicure. Manicure. E aí eu fiz uma entrevista no shopping, no mesmo dia o rapaz me contratou e eu fiquei trabalhando no shopping. Eu ganhava R$ 1.000 por mês e, tipo assim, era muita coisa pra mim, porque assim, o dinheiro rendia muito, sabe? Não sei como que... Eu falo, quando Deus tá no negócio, tudo vai, né? E meu marido tava desempregado, então era só eu que tava mantendo. E aí vocês alugaram uma casa aqui? Não, eu morei dentro do meu ônibus durante 2 anos. 2 anos Aqui em no Ribeirão. ônibus? Em Ribeirão. E onde vocês estacionavam ele? Ele ficava onde? Tinha um terreno que um amigo do meu sogro deu pra gente ficar. Pra colocar o ônibus e vocês... Mas tinha água, iluminação? Tinha água, luz, tinha tudo. E aí eu trabalhava no shopping, mas assim, ninguém me sabia. E eu morava lá no meu ônibus. E aí... E os filhos também? Também. E aí com os 2 do circo? Sim. E o que ficou com a sua Tá lá. avó permaneceu lá? No caso com a avó paterna ele tá. Tá. Tá lá. E aí eu sei que depois de 3 meses que eu tava trabalhando no shopping, fechou tudo, deu a pandemia. Que foi março de 2020, né? E aí eu fiquei perdida de novo. Eu digo, o que eu vou fazer? Porque eu não conhecia ninguém. Tipo assim, fazia 3 meses que você tava em Ribeirão. 3 meses. E dentro do ônibus, seu marido desempregado. Aí quando deu a pandemia, meu marido começou a trabalhar. Ele conseguiu um emprego e eu que fiquei sem porque fechou o shopping. Mas aí eu disse, quer saber, eu vou botar anúncio que eu vou trabalhar a domicílio. E aí no OLX, eu coloquei que eu tava fazendo unha a domicílio e apareceu a primeira cliente. A primeira cliente avisou para a segunda e assim Pelo foi. OLX. Pelo OLX. E aí você começou a fazer a sua clientela indo na casa das pessoas. Aí chegou um momento que eu cansei, porque já tinha muita cliente e muita coisa para carregar. Aí uma cliente minha falou, por que você não vai trabalhar no salão, né? Tem uma amiga minha que tem um salão que tá precisando de uma pessoa lá. Aí eu fui trabalhar lá. Mas isso daí estávamos em pandemia. Tava em pandemia. A gente trabalhava, tipo, no bairro, tava podendo, assim, né? Era porta fechada, não tinha muita fiscalização, né? E você permanecia morando no ônibus. Sim. Quer dizer, o período da pandemia você praticamente ficou quase o tempo todo morando no ônibus, né? Sim. Que foram 2 anos morando. Foi 2 anos aqui no terreno, no ônibus. E com os filhos. E com meus filhos. Mas aí, graças a Deus, que depois disso tudo, meu marido já estava trabalhando, eu também.
E aí a gente já compramos nosso apartamento, né? Eu vou receber agora, próximo ano. Mas aí eu já saí do meu ônibus, já vendi meu ônibus. Agora eu pago o aluguel. O ônibus, qual o bairro que vocês ficavam do terreno? No com o Jockey. ônibus? No Jockey. E você foi para um salão trabalhar, e aí você ficou um tempo trabalhando e morando no ônibus. Quando que vocês saíram do ônibus? Como é que foi esse processo, por exemplo, de estrutura mesmo, né? Ah, agora eu profissionalmente, né, tô trabalhando, ganhando meu dinheiro, meu marido também agora com seu trabalho, agora dá pra gente sair do ônibus, pensar em alugar uma casa, ter um conforto, né? Sim, Uma vida normal, assim, no sentido de você ter o seu cantinho, né? sim. Um conforto para os seus filhos e tudo mais. O meu marido, ele era resistente, porque assim, ele falava que ele não queria pagar aluguel. Porque, na verdade, eu acho que era até comodismo, né, da parte, porque no circo a gente não pagava aluguel, então a gente já tinha nossa casa que ia para todo o canto, e aí ele não queria pagar aluguel. Já era acostumado com aquela rotina, né? De É, morar, não ser uma casa e para e ele não não ter tinha custo, né, não com tinha, isso. não tinha não era dificultoso morar no ônibus, mas para mim já estava sendo, entendeu? E aí a gente já tinha comprado o nosso apartamento, só que a gente comprou na planta, ia demorar 2 anos para ser construído. E eu não consegui esperar. Eu digo, não, não dá mais. Ano passado foi que eu resolvi sair do ônibus e alugar uma casa. O ano passado, que mês? Em dezembro. Em dezembro. Ou seja, fazer um ano. Vai fazer É bem um ano. recente É? que vocês deixaram o ônibus. E você trabalhava ainda no salão. Não, aí eu fiquei 7 meses nesse salão. Depois de 7 meses, eu saí, vim pro centro. Aí fui trabalhar em outro salão também, trabalhando a porcentagem. Aí deu a pandemia que o Dória fechou novamente tudo. E lá a dona do salão não queria abrir por conta do decreto, né? Mas eu não podia parar, eu falei. Por quê? Porque eu precisava trabalhar, porque senão eu nunca ia comprar minha casa. Aí, como ela não quis, eu peguei minhas coisas, fui embora de novo. E aí eu fiquei pedindo a Deus para abrir alguma porta. Você foi embora, você saiu do salão, Saí né? do salão E ficou e tentando fui- procurar é. alguma coisa melhor financeiramente. Isso. Eu tinha até, assim, cliente para atender. Mas se eu tivesse uma casa, seria bom para mim. Porque Às eu vezes era só recebê-las montar, ali, né? Aham. Mas eu não tinha casa. Então, para mim, eu não podia nem abrir meu espaço, porque eu não tinha como. Aí, o que acontece? Uma cliente minha, ela falou de um salão que estava alugando uma sala. Aí, só que assim, eu tinha que escolher. Eu só tinha dinheiro. Ou pagava as contas, ou alugava a sala. Era uma ou outra. A dona do salão, ela não queria porcentagem. Não, ela queria alugar. E eu arrisquei. Aí eu aluguei a sala, as clientes aumentaram. E aí hoje, graças a Deus, eu tenho uma sócia. Eu tenho agora um salão junto com a Laís. Esse período que você alugou a sala, você ficou quanto tempo? 5 meses. Você morava no ônibus ainda? Morava no ônibus. A saída do ônibus coincidiu de você já ter o seu próprio negócio? Sim, Que aí você tomou a decisão de ter o seu próprio salão. sim. E como é que foi esse processo? Primeiro eu tive tipo assim, quando a gente saiu, a Laís, que é minha sócia, ela também trabalhava no mesmo salão que eu, de sala As duas alugada. manicures. Não, ela fazia design de sobrancelha. E você na parte de manicure. Aí a gente resolveu sair nós duas juntas e montar o nosso negócio. Aí a gente foi lá pro centro e montamos nosso salão. Com medo, né? Mas com medo mesmo nós foi. Mas estamos aí até hoje, graças a Deus, tá dando certo. E aí vocês montaram lá no centro. E aí, assim, eu acredito que foi um segundo processo um pouco difícil também na sua vida. Porque o primeiro foi você abrir mão de, por exemplo, eu pago as contas ou eu alugo a sala. Você optou em alugar a sala e deu certo, você fez sua clientela e tudo normalizou. Sim. Quer dizer, o segundo processo de vocês terem o próprio negócio, eu acredito que vocês já tinham, óbvio, as clientes ali, mas também foi um outro processo de investimento, Sim. de às vezes tomar algumas decisões ali para vocês poderem abrir mais o mercado e terem o próprio negócio de vocês.
Sim, foi. E assim, eu abri mão da minha casa, né? Porque eu poderia muito bem ter alugado uma casa pra mim. Mas eu preferi primeiro abrir meu negócio. Então vocês continuaram ainda morando no ônibus. Sim, continuamos no Para ônibus. você poder investir na questão de Do ter salão. o Sim, salão de vocês e tudo mais. sim. E aí esse processo durou até dezembro, né? Que você comentou do ano É, a passado, gente. que é Mas aí a gente foi em setembro. Em setembro a gente abriu o salão. E quando foi em dezembro, foi que eu saí do ônibus e já porque aluguei. já estava estruturado o seu Já negócio. tava, já tava. Aí eu digo, não, agora, tipo, eu consigo. Porque o meu medo era não conseguir arcar com a dívida, né? Sempre tive De muito medo. aluguel, né? É, Responsabilidade. E o seu marido, ele já trabalha até hoje e ele, na época, já fazia o quê em Ribeirão? ele trabalha nessa mesma empresa, né? Desde a pandemia ele começou e ficou lá. Mas assim, a gente tinha comprado o apartamento, por isso que ele não podia pegar a Pesava, né? responsabilidade, Aham. de Não pagar um dava. aluguel. Então tinha que ser eu. Por isso que a gente teve que esperar. Mas para ele, a gente tinha que esperar até o nosso apartamento sair. Só que não dava mais. Já tinha mudado tudo, então não tinha mais, né? O porquê. Ô, Carmen, então agora tá fazendo um ano que você tem o seu próprio negócio. A É, sua sócia, fez né? um ano, é. Como é que foi? E como que foi tudo isso pra você? Enfiar a cara, montar o seu negócio, estruturar, crescer. Para mim, eu falo que todos os dias é um degrauzinho que eu vou subindo, né? Mas eu falo, quando eu estava lá atrás, que eu falo que eu tive o meu chamado, eu sempre falo, quando eu tô aqui, não porque eu quero, mas sim porque Deus me colocou aqui. Então eu sempre soube que nada é por acaso. Hoje eu já estou até ministrando curso, né? Eu dou curso de alongamento, eu estou fazendo agora o meu curso online. E você se emociona lembrando dessa história. Sim, porque eu falo do jeito que minha vida mudou, eu posso ajudar outras pessoas a transformar também. Porque quem me conheceu lá atrás sabe como que era a dificuldade. E que não foram poucas, né? Não foi. Mas e que hoje você olha e você vê que esse degrauzinho, um por um, está sendo construído e você está conquistando tudo que você planejou, os seus sonhos. E assim, sair de um circo, como você a vida toda praticamente foi aí, em grande parte da sua vida, e hoje ter o seu próprio negócio numa cidade que totalmente desconhecida, né, para Sim. você e fazer conquistar o teu espaço, né? É. Construir o seu legado, a sua história. Sim, saber que hoje muitas pessoas me conhecem. Mês passado eu fui convidada para receber um prêmio, né, de empreendedora. Eu fui em São Paulo para representar as Neodesign de Ribeirão Preto. Então, tipo assim, para mim é muito gratificante. É a mesma coisa também. Eu fui no feriado, eu viajei para o Rio de Janeiro para fazer um curso, para poder passear. E, tipo assim, alguns anos atrás eu não poderia fazer isso, nunca. Porque a gente ganhava bem, mas parecia que o dinheiro não rendia, porque eu acho que gastava muito, não sei. Não tinha, não era estruturado, né? E para mim, tipo assim, eu falo, é presentes que Deus vai me dando todos os dias. E aí hoje, por exemplo, você está com o seu próprio negócio, igual você comentou, crescendo, ampliando, querendo passar o teu conhecimento por meio de cursos, ensinamentos para outras pessoas. E aí quando você olha a Carmen lá de trás e a Carmen de hoje, o que que passa assim na sua cabeça? Eu me orgulho. Eu me orgulho. Porque se tinha uma pessoa que apostava muito em mim, era meu avô. Porque quando eu tinha 14 anos, ele montou meu salão. E ele acreditava que um dia eu ia ser alguém. E hoje eu sei que ele está orgulhoso, né? De tudo que aconteceu.
A minha família, eu sei que hoje me vê como inspiração, né? Porque foi muito difícil, mas nada por acaso, Agora é só fazer os planos né? e continuar crescendo. Inclusive, eu já tenho alunas, né? Já tem meninas que fizeram o meu curso, já estão trabalhando, já têm uma profissão, e para mim isso é gratificante. Saber que eu posso, que eu consigo ajudar outras pessoas também. E é isso. Muito bem. E eu acho que a sua história tem que ser contada, é inspiradora, porque a gente ouve muito que é pra gente não acreditar que a gente é capaz, né? Então, assim, muitas vezes a gente, quando tá trilhando o nosso caminho, buscando o nosso sonho, o que a gente mais escuta é que não vai dar certo, são pessoas que não acreditam no seu potencial, né? E o quanto que é importante, por exemplo, você tem aí na sua memória o seu avô, né? Que quando você tinha 14 anos, ele acreditou em você. Então, ou seja, você se agarrou Sim, nessa força, né? E seguiu em frente atrás do seu sonho. E mesmo sabendo que você veio lá do norte, ou seja, já é um pouco mais difícil, por não ser uma região, você poderia estar em São Paulo, por exemplo, que às vezes as oportunidades são maiores, né? sim, Então você saiu de uma região buscando uma oportunidade maior, passou um processo profissional que não é um processo tão comum, né? né? Tipo, na vida das pessoas que você vê, trabalhar num circo, cada período numa região. E você foi construindo a sua história, né? E mesmo quando você deixou, você buscou o teu sonho de novo. Na verdade, da época da sua adolescência, correu atrás num lugar que você desbravou, numa cidade que praticamente desconhecida, passando seus momentos de dificuldades, se agarrando ali com sua família, Sim. né? Para alcançar o que você está alcançado e muito mais o que você tem ainda, né? É verdade. É assim, hoje a gente olha para trás, a gente fala assim, deu certo, né? Demorou, o sonho do meu avô demorou a ser concretizado, mas aconteceu, né? É porque às vezes a gente quer as coisas da noite pro dia, né? Tem hora que a gente deseja alguma coisa e fala, não, a gente quer acordar e já tá ali. Não é assim, né? Tudo é um momento de Deus, que é igual você comentou. Eu acho que tudo tem o seu momento. Você tem que plantar. Então já começa a plantar para você depois ir colhendo o que você está plantando. Mas não necessariamente o que você está plantando vai ser naquele momento. Você tem que ir dentro do seu tempo, do propósito de Deus, do momento certo, mas nunca desistir. É verdade. Que bom. Parabéns pela sua história. Obrigada. Carmen, e a gente vai ficar aqui te acompanhando, vendo o teu sucesso, o teu crescimento e muitas coisas que ainda virão aí na sua vida, que a gente tem certeza, pela sua garra, determinação, Com certeza. por toda a sua história, né? Tanto de desafios, de aprendizados, de conquistas, que virão muitas ainda pela frente. Com certeza. Ainda tem muitos degraus para ser subido. É só subir, É só subir. fincar, consolidar e ó. É. Obrigada pela sua participação aqui no podcast, por compartilhar com a gente um pouquinho da sua história, essa sua emoção que você sente aqui. Eu acho que todo mundo tem que olhar para sua história lá atrás e falar, cara, eu sou guerreira, corro atrás, conquisto meu espaço, porque a gente nunca deixa de batalhar, né? É verdade. E a gente tem que se orgulhar da história que a gente vai construindo. Então, quando às vezes, sei lá, você tá em casa e você pensar em desistir, para um pouquinho, pensa tudo que você já construiu, É verdade. onde você chegou. Por que você vai parar agora? Às vezes falta só uma portinha ali para você dar sequência, para você alcançar o que você realmente procura, aí você vai parar. É. Você já construiu quanto tempo ali atrás? Não, continua. É verdade. Porque às vezes quando Deus fecha uma porta é porque ele tem uma maior para você abrir, né? Porque às vezes a gente não entende na hora, né? A Não. gente briga com Deus. Já briguei várias vezes com Deus. Por que isso? Nossa, mas estava dando certo, não deu certo. Cara, não era para ser naquela hora. E daqui uns anos a gente olha e fala, nossa, não era mesmo.
Porque olha para onde ele me levou, né? Olha o meu caminho, para onde que eu fui. É verdade. É exatamente isso. É verdade. Eu precisei, hoje eu entendo, sabe, que eu precisei ir embora pro circo para poder eu me fortalecer, porque se eu tivesse na minha cidade o tempo todo, vai ver, eu não seria o que eu sou hoje. E construir tua família, né, Carmen? Hoje a tua família, ela veio no circo. Então, ou seja, teu marido é do circo, teus filhos nasceram no circo. Você teve a estrutura da sua família ali, né? Que hoje é um conjunto, né? Para que você tenha esse fortalecimento da família, essa união, né? Aí você como empreendedora, empresária, e seguir todos aí o mesmo caminho. É verdade. Obrigada pela sua participação aqui no podcast. Eu que agradeço. Ó, essa caneca é um presente para você. Ai, da que Caneca chique. Itaús RP. Vou mostrar todos os dias. Para guardar de recordação de mulheres fortes, empoderadas, com muita história aí inspiradora, que eu tenho certeza que a sua história vai inspirar aí muitas outras mulheres que estão acompanhando esse podcast. E mais uma vez, obrigada aí pela sua participação. Obrigada, eu. Pessoal, vamos ficando por aqui. Então, até o próximo episódio. Tchau!